Oi, gente, eu sou Késia Souza, sou psicopedagoga da Sala de Apoio TEA, do Centro de Referência e Inclusão Escolar, daqui do nosso município de Ilhéus. E como parte da série de vídeos sobre o autismo, eu vim trazer para vocês hoje algumas sugestões práticas de como lidar com as crianças com autismo durante esse período de pandemia. Então, tendo em vista, essa estranha forma de vida que nós estamos passando, as crianças com TEA, elas foram obrigadas a ficar em casa, sem poder frequentar a escola, os atendimentos terapêuticos e todos os outros espaços de convivência que elas estavam acostumadas. De um dia para o outro, as crianças elas tiveram suas rotinas totalmente modificadas e ficaram perdidas, sem entender porque quase tudo mudou de uma hora para outra. Essa nova realidade é super complicada para nós e principalmente para as crianças que estão dentro do espectro do autismo. A gente acabou de ver nos vídeos anteriores das nossas colegas que a rotina ela traz especialmente para a criança com autismo segurança, E ela evita os comportamentos indesejados. Mas com toda essa mudança forçada, a rotina dessas crianças acabou ficando totalmente bagunçada. E, em consequência disso, as crianças também se desorganizaram. E toda essa bagunça acabou gerando o aumento da birra, do choro, da irritação, o aumento das estereotipias, da ansiedade. A família, por sua vez, também se sentindo sozinha e tendo que dar conta de tudo, tem sofrido as consequências desse nosso novo normal. E acaba sem saber o que fazer, ficando paralisadas. E aí, com toda essa desorganização na vida dos pais, dos filhos, a válvula de escape muitas vezes acaba sendo a liberação desmedida dos aparelhos eletrônicos. O tablet, o celular, o videogame, a televisão, se tornaram protagonistas. Afinal, para conseguir dar conta dos afazeres domésticos, esses recursos são eficazes, para manter a criança entretida. Mas o problema é que as áreas que deveriam continuar sendo estimuladas, elas acabaram ficando de lado. E nós acabamos por perder ótimas oportunidades de estimulação. Então, pensando em toda essa situação e a falta de uma rotina estruturada, nós trouxemos algumas sugestões para aliar o entretenimento das crianças com situações de estimulação cognitiva e, consequentemente, novas aprendizagens, Então, nós pensamos em dicas úteis, funcionais e principalmente viáveis para ser realizadas em família. Afinal, não adianta nada a gente ter 1000 recursos em casa, Brinquedos caros, por exemplo, e mesmo assim a gente não conseguir acessar e interagir com essa criança porque ela está totalmente desorganizada. Então, por onde a gente pode começar? Primeiro, antes de bolar ou querer fazer qualquer atividade específica de brincadeira, seja lá o que for com a criança, nós precisamos organizá-la, Ela precisa estar organizada. E qual é a melhor forma para isso? Nós temos que organizar uma boa rotina para essa criança. Então, a gente precisa pensar nas possibilidades possíveis de se fazer com essa criança durante o dia e montar um quadro de rotina específico para ela, O quadro de rotina vai ajudar a criança a saber o que ela precisa fazer agora, o que ela pode fazer depois, o que ela precisa esperar para fazer depois. Assim, ela vai baixar a ansiedade e vai conseguir se organizar melhor, diminuindo os episódios de comportamentos inadequados. Para a grande maioria das crianças com autismo, não adianta só falar com ela, agora não, fulaninho, mais tarde, espere um pouco. É fundamental a gente mostrar visualmente para ela o que ela precisa fazer e o momento em que ela vai fazer. E a melhor forma de fazer isso é dando a ela as pistas visuais, através de uma rotina visual em que estarão elencadas várias situações do dia a dia de forma clara e objetiva, através do uso das imagens. Então, você pode fazer isso usando o que você tem em casa, basta algumas imagens que podem ser tiradas de revistas, de livros velhos, ou se você tem disponibilidade de impressão, basta buscar na internet, essas imagens. Existe uma gama de imagens na internet com essa temática de rotina. É só procurar. Com certeza você vai encontrar com muita facilidade. Você também pode usar fotos da criança em situações do seu cotidiano. Aí vai ficar ainda melhor. Aqui eu retirei, olha só, de um banco de dados da internet, todas essas imagens específicas de rotina. Aqui eu separei o que poderia ser
uma rotina da manhã. Então, aqui tem tomar café da manhã, escovar os dentes, andar de bicicleta, se for possível, né? Auxiliar nas tarefas de casa, certo? Além dessas imagens, né, de situações do cotidiano, você vai precisar de algo para fixar essas imagens. Então, pode ser uma parede, uma cartolina, uma sobra de EVA. Aqui, olha só, nessa minha sugestão, eu utilizei um quadrinho de cortiça. E eu vou usar essas taxinhas para prender as imagens, né? Para montar o quadro de rotina, existem várias possibilidades. Eu aqui trouxe apenas uma forma que você pode fazer, certo? Mas use a sua criatividade e faça a rotina do seu jeitinho. O importante não é o material utilizado para confecção, mas você ter as informações de maneira concreta, direta e visual, para a criança entender o que ela vai fazer durante todo o dia dela. A ideia é ir colocando em ordem cronológica, tá? Tudo que você planejou para a criança naquele dia. Então, eu monto previamente o quadro, trago a criança e mostro para ela. Olha só, primeiro nós vamos tomar banho. E aí, né, você realizou a atividade de tomar banho, volta com a criança para o quadro e diz, olha só, você já tomou banho. Então, retira a figura, né? Agora, olha só, é hora de tomar café da manhã. Então, você realizou a atividade de tomar café da manhã. E aí traz ela de volta e diz, agora acabou o café da manhã, olha só. Agora tá na hora de brincar. E aí sucessivamente. O importante é que você cumpra o que você combinou, tá? No começo pode ser difícil, pode haver resistência da criança, porque ela está acostumada a ganhar as coisas com insistência, no momento em que ela deseja, né? Mas quando nós temos uma rotina organizada, aos poucos tudo vai começando a fluir. Então é importante, não ceda, siga a programação. Você vai ver que depois de vários dias, de várias vezes fazendo isso, ela vai começar a compreender, vai interpretar melhor as situações e isso vai ajudar muito na comunicação de vocês, tá bom? Uma outra dica que eu trago, gente, para amenizar os impactos causados por essa pausa forçada na escola, né? Nos nossos encontros semanais, lá nas salas de atendimento do CRI, é introduzir na rotina da criança atividades do dia a dia da família. Então, um exemplo bem gostoso disso é, por exemplo, a confecção de um bolo. Algo extremamente simples da rotina da família e que pode trazer dezenas de aprendizagens. Então, vamos pensar aí. O que é que eu posso estimular cognitivamente a minha criança quando eu estou propondo para ela uma atividade de fazer um bolo? Eu posso estimular a comunicação, o planejamento, a percepção, o rastreio visual. Então, por exemplo, eu vou junto com a minha criança com a receita do bolo em mãos, essa eu tirei da internet, mas pode ser qualquer outra, tá de cabeça para baixo. E aí eu digo, levo ela para a geladeira e digo assim, vamos procurar quais ingredientes que tem aqui na lista que são necessários para fazer um bolo e que está aqui na geladeira. Estão todos os ingredientes aqui na geladeira? Será que tem mais alguns? Será que tem no armário também? Ou seja, eu vou estimulando esses aspectos. Eu posso ainda estar estimulando a sequência lógico-temporal, né? Porque toda receita é feita de etapas. Então, ela vai entender que eu preciso, por exemplo, colocar ingredientes um por vez. Eu preciso bater a massa e só depois eu levo ao forno, né? Ela vai compreender que existe um tempo para o bolo ficar pronto, né? E é preciso levar ao forno. Então, tá vendo só quantas possibilidades de estimulação? Com atividade tão simples, né? Do dia a dia, que é fazer um bolo. Poderia ser um brigadeiro, um pão, né? Como algumas mães vêm fazendo. Lógico que essa atividade ela precisa ser flexibilizada, adequada ao grau de compreensão da sua criança em particular. Então, eu posso, dependendo do perfil da criança, incentivar a participação dela em todas as etapas da receita, né? Para outra criança, de repente, eu vou oportunizar inicialmente só a participação em uma ou duas etapas na confecção da receita, né? Importante que toda a família ela pode estar envolvida nessa atividade, né? E aí eu vou estar estimulando questões sociais como cooperação, senso de pertencimento, e o mais gostoso é que ao final de tudo isso eu vou ter a materialização de algo que foi feito junto, que é o bolo, né? Então, depois de pronto o bolo, você ainda pode trabalhar noções lógico-matemáticas, como a divisão das partes do bolo. Olha só que maravilha! Então, são questões muito simples, né? Como exemplo do bolo, que podem ser pensadas e adaptadas para o dia a dia. E eu não preciso ter um arsenal pedagógico em casa para proporcionar, essas possibilidades de aprendizado para as crianças, né? Então, gente, por fim, para terminar,
a nossa contribuição aqui nesse vídeo, eu queria deixar uma dica, né? Que eu acho que é a melhor e maior dica. Procure se solidarizar com sua criança. Saber se colocar no lugar dela, tentar entender melhor o que ela está sentindo, né? Nesses dias tão atípicos que nós estamos vivendo, observe as dificuldades da sua criança, do seu adolescente e procure acolher. Separe um tempinho da sua rotina para dialogar e procurar estabelecer um vínculo com ela. Olhe ela nos olhos, seja claro no que você tem a dizer e tente entender o comportamento dela com atenção. As regras e os limites, eles devem acontecer, mas devem ser colocados com muita clareza, com firmeza e sem punição. Repita quantas vezes forem necessárias as regras, né, de forma objetiva. Elogiar os avanços em relação ao bom desempenho, ao bom comportamento também é fundamental. Os elogios, eles são ótimos para reforçar os comportamentos adequados. No mais, não existem receitas prontas, tá? Mas as estratégias e as dicas de manejo que eu trouxe aqui podem, com certeza, ajudar na convivência e aliviar o estresse dessa situação tão adversa que está exigindo tanto do nosso emocional, tá bom? Então, para fechar, eu só queria dizer mais uma coisinha. Acredite que toda conquista, seja ela do tamanho que for, é uma conquista. E ela deve ser, sim, muito comemorada, tá bom? Conte sempre conosco. Um grande abraço e até a próxima!